Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre um livro que está mexendo com a cabeça de muitos pais aí. O livro se chama A Geração Ansiosa, ou Uma Geração Ansiosa, né? E é um livro que descreve o impacto psicológico que a internet está tendo nas crianças mais novas. Vamos entender essa situação aqui. Será que realmente a internet está fazendo mal para as crianças ou está só mudando a forma como as crianças veem o mundo, né? Porque vocês sabem, eu sou da teoria que a gente achar que existe uma novidade a essa altura da evolução humana é um erro. O ser humano já passou por isso inúmeras vezes. Na época dos nossos pais, o pessoal achava que a televisão estava destruindo a juventude, e antes disso o rádio estava destruindo a juventude, e antes disso os jornais estavam destruindo a juventude, e sempre tem uma novidade tecnológica em cada geração que está destruindo a juventude sempre. Então eu sou cético com relação a isso. Mas vamos entender o que diz aqui o autor do livro, porque o Francisco Raso, aqui da Gazeta do Povo, colocou que ele concorda com o que os livros estão falando aqui, né? Essa notícia foi sugerida por 50 Tons de Imposto, Lois Coelhano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, o Francisco Raso fala sobre esse caso aqui, não é o primeiro autor que fala sobre isso, também aqui o Jerônimo Teixeira falou sobre o mesmo livro, o mesmo fenômeno, algum tempo atrás, né? E basicamente o que ele fala aqui é que ele tem 3 filhos, todas nascidas depois de 2009, e que ele se sente preocupado, porque vê as crianças muito ansiosas e coisa e tal. Eu não sei como é que ele tira essa conclusão, porque eu posso dizer que eu estou mais bem aparelhado para tirar conclusões sobre isso do que ele, porque eu tenho 3 filhos também, mas a minha filha mais velha nasceu em 1990. Então, ela já tinha internet naquela época, mas pelo menos o início da infância dela foi muito na rua ainda, brincava, chegava toda com machucado em casa. Era uma infância muito mais parecida com a minha infância, que também era de brincar na rua e coisa e tal, do que com a infância dos meus filhos mais novos, que realmente tiveram uma infância mais ligada à internet, coisa e tal. Meus filhos têm de 90, depois de 1996, 97 e depois 2002, né? Então, no final das contas, eu acho que eu vejo melhor essa mudança, no final das contas, né, por ver a coisa. Porque, olha só, toda criança passa por ansiedade. Toda criança passa por dilemas e coisa e tal. Crescer não é fácil não, meu amigo, nunca foi. Desde o início da humanidade, nunca teve esse negócio. Você acha que era fácil na sua época porque você tem a sua visão particular, né? Então, eu sinceramente, você já virou minha posição, né? Eu acho que não tem nada nisso aqui não. Eu acho que é um erro que o pessoal está propondo aqui. Aí ele fala aqui sobre essa questão dos... Aqui, ó, não sou saudosista e tão pouco especialista em psicologia social. Sou um pai preocupado, né? Isso eu concordo. Todos os pais se preocupam, realmente. A verdade é essa. Ser pai e mãe também, evidentemente, é uma coisa complicada, né? Ninguém nasce sabendo e muito menos tem curso de como ser pai e coisa e tal. E mesmo se tivesse, é esse o problema que eu falo para vocês. Toda geração tem o desafio de educar uma nova geração que é diferente da sua geração. Você querer aplicar os mesmos princípios que o seu pai aplicou no seu filho é um erro. O mundo não é mais o mesmo, o mundo mudou. Não é para ser assim, você tem que realmente ir tateando e buscando a melhor maneira de fazer isso, né? E a boa notícia nisso daí é que, apesar dos pais errarem muito, os pais erram muito. Pai erra muito, mãe erra muito, não tem jeito. Como eu falei, não tem um manual de instrução. A criança não nasce com um manual de instrução colado aí. Ah, faz isso, depois faz isso. Não, não existe isso, né? Mas a grande beleza da coisa é que justamente o ser humano ele é moldado de forma maleável exatamente para poder sempre sobreviver a isso. As crianças... se você for olhar os problemas, os pais sempre estragam as crianças, sempre estragam, de um jeito ou de outro. Mas, felizmente, geração após geração, as crianças conseguem superar a criação dos pais e acabam se dando bem no mundo, acabam surpreendendo os pais, acabam fazendo coisas extremamente positivas, né? Aí ele fala aqui que foi nesse contexto que eu me deparei com o livro A Geração Ansiosa, né, da Companhia das Letras, falando sobre os problemas de uma infância digitalizada. Eu tenho medo desse tipo de coisa, tá? Não estou dizendo que o tal do Jonathan Haidt não seja um especialista muito maior do que eu, talvez, nessa área. Eu não sou especialista em psicologia nem nada, mas a questão toda, o que eu temo nesse tipo de situação? É que é uma situação
tão boa para você sensibilizar as pessoas, que eu temo que ele acabou caindo para esse lado. Ou seja, esse negócio de dizer que tecnologia é ruim, que a gente tem que afastar o filho da tecnologia, é uma coisa que se encaixa tão bem no preconceito da geração mais velha que tem que criar o filho, que pode ser uma armadilha que ele caiu nessa história, né? O livro tem algumas considerações interessantes, tá? Primeiro ele fala sobre a questão de que a criança precisa desenvolver o autocontrole, a paciência, saber lidar com outras crianças e coisa e tal. E isso é um desafio na era da internet, por quê? Porque justamente a internet permite que você tenha contato com milhares de pessoas. Para lembrar da sua infância, né? Você tinha os seus colegas da rua, talvez, tinha os colegas do colégio, que você brincava, e é isso aí. E aí o que acontece? Esse é o universo de amigos que você tinha. Se você brigava com alguém, o seu universo de amigos diminuiu, né? Então as pessoas acabavam tendo que aprender, se vendo obrigadas a aprender a ter alguma paciência, a equilibrar, a ter um pouco, entendeu? A ter um jogo de cintura, ali, a aceitar a diversidade do outro. Na rede social é muito diferente. Na rede social, se você não gosta de fulano, você bloqueia fulano e nunca mais vai ouvir falar de fulano. E não faz falta por quê? Porque existem milhões de outras pessoas na internet também, então você vai encontrar outros grupos de pessoa também. Isso acaba gerando a pessoa, forçando menos a criança a ter autocontrole, a ter limitação, a negociar, a chegar em meio termo, né? Então, ou seja, isso é um problema. Mas eu não sei se é um problema tão grande assim, porque no final das contas, isso é a realidade nossa atual. Quem está errado nessa história somos nós, que fomos acostumados com uma era em que você tinha que negociar demais e coisa e tal. Na verdade, a juventude está preparada para o mundo que ela está vivendo, né? De novo, né? Ele fala também sobre o ser humano ter sido preparado para relações de carne e osso, de você estar presente ali com a pessoa, né? E na internet não é assim que acontece. Eu, sinceramente, não sei qual é a relevância disso. Eu vejo que as relações na internet, elas funcionam de maneira muito similar às relações de carne e osso também, né? Eu concordo, existem elementos adicionais, né? Você tem menos estímulo extra-verbal na internet. Quando você está fisicamente com a pessoa, tem um monte de estímulos que não são verbais, que não são palavras. Como a pessoa está se comportando, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está te ameaçando, se ela está com medo. Todos esses estímulos, né, você tem numa relação pessoal e não tem muito na internet, ou tem menos na internet, porque você tem muito a comunicação extremamente verbal. Mas a verdade é a seguinte, isso é uma movimentação que já vem acontecendo na humanidade há muito tempo. A humanidade saiu de um momento em que a comunicação era praticamente toda não verbal, e a cada vez mais, você pensa aí antes do Egito Antigo, que você não tinha língua escrita, você tinha só língua verbal e coisa e tal, e muitas vezes, né, quando você comunica presencialmente, você usa de mecanismos não verbais. Qualquer um que já tenha viajado para outro país, né, que não fale a língua do outro país perfeitamente, sabe que dá para você se comunicar de forma não verbal. Eu fui para a Ucrânia, né, não falo uma palavra de ucraniano, nem sim, não, agora eu falo sim, não, mas não falo nada de ucraniano. E falo inglês, mais ou menos, né, e lá também muita gente fala inglês, mas em várias situações você chega na situação em que nem você, nem a outra pessoa tem uma palavra, tem um vocabulário para isso. E é surpreendente como você consegue se virar nessas coisas. Se você está numa loja comprando alguma coisa, você aponta para a coisa, isso daqui, ó, quanto de dinheiro, isso daqui, ó. Não tem uma palavra. A comunicação não verbal sempre foi importante para a raça humana. Mas a verdade é que a gente está caminhando cada vez mais enquanto sociedade para a comunicação verbal, né? Então isso não é uma novidade enorme. Hoje em dia as crianças não têm muito contato físico não verbal, contato fora da internet. É verdade, mas é só mais um passo nesse longo caminho da humanidade que cada vez mais abandona as coisas não verbais em favor das coisas verbais, né? Então, ele fala que isso aumenta a depressão e a ansiedade das crianças, e daí, eu não sei, eu não tenho estudos para isso, eu imagino que pode realmente levar a isso, porque a verdade é que a internet, você está convivendo com perigo, né? Uma coisa que outro dia me chamaram a atenção também, é que a geração Z não usa imagens, não gosta de botar o rosto na internet. E aí você fica pensando assim, caramba, como eles estão, por que eles não gostam disso, né? Quando você para pensar, pô, não, eles sabem o que é isso, eles estão fazendo certo, né? Errado, somos nós que botamos a imagem na internet aí,
porque ansiamos por essa época anterior em que todo mundo via a cara de todo mundo, eles aqui estão certos. Realmente, mostrar a cara na internet é uma quebra de privacidade excessiva, né? Então, o pessoal está dizendo aqui que a geração Z não gosta de botar foto na internet e acha cafona a gente das gerações anteriores que bota foto no Instagram, no Facebook. Caramba, é coisa cafona, né? Isso é um outro elemento também que tem em toda geração, né? Toda geração busca se diferenciar da geração anterior. A verdade é essa. Todo filho tende a dar o seu grito de liberdade. Eu não sou como meus pais, eu sou diferente. Faz parte do crescimento, né? Não quer dizer que são melhores ou piores, simplesmente faz parte do processo de crescimento, né? Enfim, então, ou seja, eles estão fazendo isso não porque eles são errados, eles estão fazendo isso porque eles estão certos. A internet realmente requer cuidados para você botar informações ali, né? E depressão, de novo, é lógico, né? Você tem ansiedade e depressão como uma doença, mas eu também sou muito crítico nesse negócio de você achar que toda depressão é uma doença. Não, cara, às vezes as coisas dão errado na sua vida e tu fica puto mesmo, e faz parte, né? Ficar triste faz parte. Olha o recado máximo lá do filme das emoções lá, como é que é o nome Divertidamente. O Divertidamente fala isso, cara. É importante você ficar triste às vezes. Também não tem esse negócio de querer que todo mundo esteja alegre o tempo todo. E os pais sentem isso, né? O pai fica preocupado com o filho triste, porque o pai quer que o filho tenha uma vida excelente, uma vida melhor que a dele, coisa e tal, mas a verdade é que faz parte, meu amigo. A vida é difícil para todo mundo, né? Enfim, ele fala aqui sobre as coisas, sobre uma série de outros livros que ele leu também. Tem esse outro canal aqui que fala também, esse outro autor aqui, falando sobre o mesmo livro, do Jonathan Haidt. E eu confesso para vocês que eu discordo desse pessoal. Não sou especialista, não sou psicólogo, talvez seja melhor vocês seguirem o cara mesmo do que me seguir, mas eu tenho a minha opinião e eu tô aqui, eu vou passar a minha opinião. Olha só o que o cara dá de dica aqui, ó. Os pais deveriam evitar que suas crianças usem celulares antes do ensino médio. Meu amigo, o seu filho vai ficar um anormal na colégio dele. Todo mundo usando o celular e ele não usando o celular. Isso vai ser muito pior para ele do que ele usar o celular. De novo, é natural, eu sei, criança fica ansiosa, crianças perdem sono, é verdade, eu também concordo, fica mexendo no celular, acaba perdendo a hora de dormir, isso é um problema para adultos também, vamos combinar, né? Não poderia ter rede social antes dos 16 anos, né? De novo, não sei se isso seria uma coisa factível. Eu temo muito que pais façam isso no ambiente que a gente tem hoje, em que todas as crianças têm acesso à rede social, aí o seu filho vai ser o estranhão que não tem acesso à rede social. Cara, as crianças são mais espertas do que você imagina. Elas estão preparadas para o ambiente que elas estão enfrentando, que é um ambiente diferente do seu. Os desafios que elas lutam são outros desafios diferentes dos seus, né? Incentivo e promoção de brincadeiras entre crianças e dar independências a elas. Isso eu acho que é uma coisa positiva. É difícil para os pais, tá? Eu posso dizer, eu criei meus filhos aqui no Rio de Janeiro, eu fui pai solteiro, vocês sabem, né? Os meus filhos, quando eram crianças, moravam com as mães, mas quando vieram morar comigo aí na faixa da adolescência e coisa e tal, cara, é apavorante tu parar pra pensar que teu filho tá indo pra algum lugar no Rio de Janeiro e você não sabe onde é que é. As primeiras noites eu não dormia, não conseguia dormir, porque né, minha filha saía, tava com as amigas e coisa e tal, e aí, mas como é que você dorme? Você não dorme, pô, tu fica preocupado com a coisa, né? Mas a verdade é que tem que ser isso mesmo, né? Toda pessoa precisa aprender a enfrentar o mundo, a chegar nas coisas, e os pais têm que aprender a deixar mesmo a criança fazer esse tipo de coisa, né? Se entranhar no mundo, ou conhecer o mundo e aprender as experiências. Não tem jeito, né? Outra coisa, fala aqui para proibição de celulares na escola. Boa sorte. Boa sorte. Ou seja, eu acho que isso daqui, de novo, cai naquele ponto que eu falo para vocês, que é preconceito do pessoal, você querer adaptar, você querer que as crianças de hoje vivam a vida que você vivia lá atrás. Não tem, o mundo nosso acabou. Lembra aquele mundo, quando você era pequeno, que você brincava ali, que brincava de bilosca na rua, de pebolim, não sei o que lá, de carrinho de rolimã e coisa e tal? Amigo, acabou, não existe mais, já era, nunca mais vai voltar. Esquece. Na nossa época, os nossos pais também tinham as brincadeiras deles de antigamente, que eles gostavam e que a gente não gostava mais, e não sei o que lá. É assim que caminha o mundo, é sempre um passo para frente, né? É igual esse negócio de dizer que a geração Z não gosta de trabalhar, né? Eu gostei muito desse meme aqui que o pessoal fala, né?
2022, de acordo com um novo estudo, os jovens não querem mais trabalhar. 2014 falava a mesma coisa, 2006 falava a mesma coisa, 1999 ninguém quer trabalhar mais, e não sei o que lá. 1979 ninguém mais quer trabalhar, ninguém quer trabalhar mais, né? Aí vai 1894, não, está ficando claro que ninguém mais quer trabalhar esses tempos difíceis e coisa e tal. Pois é sempre assim. A geração antiga tem esse preconceito de achar que a geração nova não quer trabalhar e coisa e tal. E não, ela vai trabalhar, vai encontrar o caminho deles e coisa e tal, e vão chegar lá com... Não vai ser fácil, é difícil, sempre é difícil. Foi difícil para mim, foi difícil para meus pais, foi difícil para meus avós, é difícil para meus filhos. Pode ser que seja cada vez mais difícil também. Algumas pessoas da geração Z falam isso, né? Que na verdade é cada vez mais difícil as coisas acontecerem. Eu não sei. Mas que é difícil, mas as crianças chegam lá, eles vão chegar lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.